Bom dia a todos. Satisfação estar aqui participando do Sinaop aqui em Manaus, tendo a oportunidade de fazer essa apresentação sobre as auditorias que a gente fez lá no TCE de Pernambuco, na execução contratual da PPP de esgotamento sanitário da região metropolitana do Recife. Esse contrato ele foi bem anterior ao novo Marco Legal de Saneamento. Ele foi assinado em 2013, ele já está há 12 anos em execução e, nesse momento, principalmente depois do novo Marco Legal de Saneamento, vários estados estão fazendo suas concessões, alguns já licitaram, outros ainda vão licitar. Então, é importante a gente ter um olhar de um contrato de concessão que já está aí rodando há 12 anos, e ver realmente é um contrato que tem problemas, tem avanços, mas tem problemas, e é importante até como aprendizado para os contratos futuros. Então, eu vou primeiro, para contextualizar, dar uma passada nos principais dados e características do contrato, e depois eu vou entrar nas auditorias propriamente ditas. Se trata de uma concessão administrativa, ou seja, não existe pagamento de tarifa diretamente do usuário para o parceiro privado. O usuário paga as tarifas para a Compesa, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento, e a Compesa faz uns cálculos lá, que eu vou mostrar adiante, e depois paga uma contraprestação mensal à concessionária. Então, se fosse a tarifa paga diretamente para o parceiro privado, seria uma concessão comum. No caso, é uma concessão administrativa, que também pode ser chamada de parceria público-privada. O prazo da concessão são 35 anos, abrange todos os 14 municípios da região metropolitana do Recife e o município de Goiânia. São 41 sistemas nesses 15 municípios. O prazo para a universalização de serviços, a previsão inicial do contrato eram 12 anos, e ao longo da execução contratual foram tendo termos aditivos e terminou dobrando esse prazo de universalização para 24 anos. Inclusive, o prazo agora para a universalização está para 2037, inclusive um prazo posterior ao prazo do novo Marco Legal, que a princípio é 2033. O valor contratual estimado, na casa dos 5 bilhões e 200 milhões de reais. Isso, na época que foi licitado, em 2013, era a maior concessão de saneamento do Brasil. Agora, obviamente, várias concessões já têm sido feitas com valores maiores. Os investimentos previstos inicialmente, a Compesa na casa de 1,4 bilhão e a contratada 3,1 bilhões. A taxa interna de retorno, que é um parâmetro muito importante nas concessões, na época da assinatura do contrato era 8,41%, mas depois houve uma alteração para 8,80%. Isso posteriormente vai ser falado. O contrato foi assinado em 15 de fevereiro de 2013 e a ordem de serviço em 22 de julho de 2013. O parceiro público, como eu já falei, a Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, cujo maior acionista é o governo do estado de Pernambuco, e o parceiro privado, no início do contrato, era a Odebrecht Ambiental. Mas, em 2018, a Odebrecht vendeu o braço ambiental dela para o grupo canadense, Brookfield, e o parceiro privado passou a se denominar BRK Ambiental, Região Metropolitana do Recife, Goiânia, SPE. Os serviços principais do contrato compreendem os serviços de implantação, ampliação, recuperação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitários e os serviços associados, que é a gestão de cobrança, instalação, substituição e remoção de hidrômetro e leitura e emissão simultânea de contas. Os serviços de recuperação dos sistemas que já existiam na época da assinatura do contrato
E os serviços de operação e manutenção dos sistemas, né, além dos serviços associados, são todos de responsabilidade exclusiva do parceiro privado. Já os serviços de implantação dos novos sistemas de esgotamento, né, e da ampliação daqueles sistemas que já existia, tem responsabilidade dividida entre os dois parceiros, público e privado. E aí, no momento da assinatura do contrato, isso em relação à implantação de novos sistemas, né? O parceiro privado, eu disse no começo que eram 41 sistemas, né, no total. O parceiro privado era responsável por 21 sistemas e o público 20 sistemas. E aí esses sistemas públicos, não só a Compesa, né? Existem sistemas de responsabilidade de prefeituras também, enfim. Mas aí, ao longo da execução contratual, foram havendo mudanças, né? Foram havendo reequilíbrios econômico-financeiros, né? Que eu vou explicar mais adiante. Após o terceiro termo aditivo, o parceiro privado assumiu mais sistemas, né? Ficou com 26 e o público com 15. Né? E após o sexto termo aditivo, o parceiro privado assumiu 28 sistemas, o público ficou com 5 sistemas só, e em 8 sistemas houve uma divisão em etapas úteis. Né? E dentro do mesmo sistema, algumas etapas ficaram com o público e outras com o privado. Foi contratado um verificador independente, que é um ente bastante comum, né, nos contratos de concessões e PPPs, né, que é o consórcio KPMG, Engecorps e TecData, e eles foram contratados especificamente para proceder à avaliação de desempenho da concessionária. Né. São 21 indicadores de desempenho, né, que é em 5 áreas diferentes, né, da área da operação, construção, ambiental, social e financeiro. Né. Esses indicadores realmente são talvez o que tenha de mais importante, né, na regulação de um contrato de concessão. Né. E que, na realidade, no contrato de concessão, a concessionária vai ser cobrada em relação aos resultados. Né. Ela tem uma certa liberdade em relação aos meios e vai ser cobrada mais pelos resultados. Né? Por exemplo, ela tem uma liberdade assim, quantas estações de tratamento, quantas estações elevatórias construir, os locais, assim, ela tem uma certa liberdade em relação a isso. Né? Ela vai ser cobrada em relação aos indicadores, às metas, né? As metas de cobertura estarem de acordo com as metas do contrato, a qualidade do tratamento, né? Dos efluentes e tudo, é isso que ela vai ser cobrada. Isso, assim, de uma forma geral. Né? Nesse contrato, especificamente, existe um cronograma de investimentos que como é que se diz? Um cronograma que tem que ser cumprido, né? E que, no caso, foi descumprido e que eu vou falar mais adiante. A forma de remuneração da concessionária. Né? A partir dessa fórmula aí, que parece um pouco complicada, mas, na realidade, ela tem uma parte da contraprestação dela uma parcela fixa e a outra parte é uma parcela variável. Essa parcela variável é que vai incidir a nota de desempenho da concessionária. Certo? E, no caso, é em função da TIR. Quer dizer, como a TIR do contrato é 8,8%, a concessionária tem 91,2% do total da contraprestação é fixo, e só 8,8% da contraprestação é onde vai incidir a nota de desempenho. Né? Então, no caso, existe a contraprestação básica da concedente para a operação do sistema e, aplicando a nota de desempenho, você tem a contraprestação final que vai ser paga. Né? E essa CBOES, que é a contraprestação básica, você pega todo o faturamento de esgoto dos 15 municípios e, no primeiro ano, fez um cálculo de 50% desse faturamento, no segundo ano, 70%, e, no terceiro ano, 86,5% do faturamento de esgoto. Esse 86,5% foi justamente
o que ela propôs na licitação. A licitação era, ganharia a empresa que ofertasse o menor percentual, né? O referencial era 90%, ela ofereceu 86,5% e ganhou a licitação, né? Ela recebe 86,5% do faturamento de esgoto desses municípios, né? E o critério de reajuste é a variação do IPCA anual. Sobre as auditorias propriamente ditas, né? Os servidores que atuaram nessas auditorias, né? Eu, junto com o colega Túlio Coceiro, né? Sobre a supervisão do gerente, né? Lá da gerência de desestatizações, né? Que é Carlos Maciel, né? E nós fizemos vários. O contrato foi assinado em 2013 e nós estamos auditando esse contrato desde 2015, né? Fizemos várias auditorias de acompanhamento entre 2015 e 2024. Logicamente, assim, não de forma contínua, né? Mas durante determinado momento nós tivemos uma frequência até grande de auditorias, né? E vamos em frente, né? Os principais objetivos das auditorias é o acompanhamento da execução física das obras e serviços que integram o objeto contratual, né? O foco é a verificação da qualidade e do cumprimento dos cronogramas, né? Como eu falei, né? Uma auditoria num contrato de concessão é um pouco diferente de uma auditoria numa obra pública tradicional, não é? A gente não vai se preocupar exatamente quanto foi gasto naquela obra, né? A concessionária é cobrada mais em relação a resultados. Especificamente nessa concessão, existem cronogramas de investimentos vinculantes, não é? Que, no caso, a gente foi um dos pontos de verificação, o cumprimento desses cronogramas, né? A verificação da fiscalização realizada pelo poder concedente, né? A verificação da avaliação de desempenho pelo verificador independente e a verificação da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual. E o resumo da atuação da equipe ao longo desses anos, né? Nós elaboramos 8 relatórios de auditoria, 5 notas técnicas, né? Que são análises de defesas, e um relatório de monitoramento do termo de ajuste de gestão, que eu vou falar mais adiante, né? Nós realizamos vistorias em loco em cerca de 80 obras e serviços, né, concluídos em andamento, paralisados também, né, e análise documental. E as principais irregularidades apontadas, né? Atraso no cronograma das obras de implantação de novos sistemas de esgotamento sanitário, né? Essa parte de implantação tem alguns sistemas da concessionária, alguns sistemas da concedente e houve atrasos tanto do parceiro público quanto do parceiro privado, né? Atraso no cronograma das obras de recuperação dos sistemas existentes, né? A recuperação dos sistemas existentes de responsabilidade específica do parceiro privado. Eles tinham, no cronograma de recuperação dos sistemas existentes, eles tinham um prazo de 2 anos para recuperar as estações de tratamento e as estações elevatórias existentes de acordo com as condições originais de projeto. E quando nós fizemos a primeira auditoria, já tinha se passado 2 anos, né, da ordem de serviço. Então, quando a gente começou a auditoria, essa recuperação, essa primeira etapa da recuperação já deveria estar pronta. E eu vou mostrar aí que realmente o cenário era muito diferente, né, do que deveria ser. Não recebimento injustificado de algumas unidades operacionais, né, por parte da concessionária. Assim, contratualmente, a concessionária, quando assinou a ordem de serviço, ela deveria receber o sistema existente e recuperar o que já existia e começar a ampliação, né? Mas, no caso, a concessionária se negou a receber aquelas estações que estavam em piores condições, né? E, no nosso entender, realmente isso não estava de acordo com o que era previsto no contrato. Lançamento de efluentes no corpo receptor sem o tratamento adequado, né? Quer dizer, consequência, uma irregularidade que é consequência, né, dos atrasos
dos atrasos nos cronogramas de obras, né, termina que realmente, no momento em que já deveria estar havendo um tratamento mais adequado, não estava havendo, né? Deficiências na fiscalização do contrato, né? Nas primeiras vistorias, né, nas obras, né, a gente fazia as vistorias com representantes do parceiro privado e da Compesa, né? E a gente notou que todo o conhecimento, né, de tudo estava só com o parceiro privado. O pessoal da Compesa realmente, a gente notou que a fiscalização estava deficiente, que eles não tinham conhecimento de como estava andando o contrato e tudo. Enfim, teve a avaliação incorreta de 4 indicadores de desempenho, né? Indicador de disponibilidade de estação elevatória, qualidade do efluente final, cobertura de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto coletado. E a qualidade deficiente em serviços de recomposição de pavimentação. Bom, eu vou agora mostrar umas fotos desse cenário que a gente encontrou, né, no primeiro momento, né, que a gente focou mais no início, na parte do sistema existente, que onde a concessionária já deveria ter recuperado, não é, as estações existentes, né? Aí um tanque de aeração aí aparentemente inoperante, né, no município de Jaboatão dos Guararapes. Aí um decantador sem o equipamento instalado, né, na estação de tratamento do Janga, né, em Paulista. Nessa mesma estação de tratamento, esse é o aspecto do efluente na saída, né, da estação de tratamento, né, aparentemente realmente nada agradável, né, e aí uma lagoa de estabilização no município de São Lourenço, lá, coberto por vegetação, né, totalmente inoperante. Aí já é um sistema público, essa é a estação de tratamento do Cordeiro, né, de responsabilidade da Prefeitura do Recife, né, que nessa época que a gente foi, estava com a obra paralisada. Aí a parte de recomposição de pavimentação, né, após a instalação da tubulação, aí com vários desníveis, né. Essa rua é a rua que fica por trás do Tribunal de Contas de Pernambuco, entendeu? E eles fizeram uma recuperação de pavimentação aí com qualidade muito ruim. A gente não precisou nem de sair do TCE para tirar essa foto, né? E aí, com base nas citadas irregularidades, a equipe técnica identificou a ocorrência de um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato em desfavor do poder público, especialmente em virtude da postergação indevida de investimentos por parte da concessionária, né? Teve atrasos da concessionária, teve atraso do público, mas, no caso, os atrasos da concessionária terminaram tendo peso maior, não é? E, quando a gente analisa assim, a modelagem econômico-financeira, né, a gente utiliza muito esses conceitos, né, de matemática financeira, né? Valor presente líquido, taxa interna de retorno, valor do dinheiro no tempo, né? E, na realidade, assim, se a concessionária posterga investimentos para anos posteriores, né, o valor presente líquido daquele investimento é menor, não é, do que o que deveria ser se ela cumprisse o cronograma, né? Então, a taxa interna de retorno real dela estava sendo maior do que estava previsto lá. Então, a gente detectou que esse desequilíbrio estava em desfavor do poder público. E aí foi aberto um processo de auditoria especial, né, em junho de 2016. Foi emitido um alerta de responsabilização por parte do conselheiro relator, não é? Cientificando o diretor, o presidente da Compesa, da necessidade da tomada de providências, né, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. E nesse momento aí, a gente ainda não estava obtendo uma resposta positiva da Compesa, né? Nosso diálogo com eles não estava fluindo bem em relação a isso e tudo, eles não estavam, mesmo com alerta de responsabilização, que não é uma medida cautelar, ainda é um instrumento anterior, não é? Eles não estavam dando muita importância, e nós chegamos até a elaborar um relatório de pedido de medida cautelar para suspender os pagamentos. Mas aí, quando eles souberam
que provavelmente iria ter uma cautelar, então eles mudaram completamente. E, a partir daí, eles passaram a ter um canal de diálogo bem mais aberto com a gente. E aí não chegou a ser impetrada, né, nenhuma medida cautelar, e o conselheiro relator, na época, optou por fazer um termo de ajuste de gestão, né? E esse termo de ajuste de gestão foi entre o TCE e a Compesa, e com a concordância da concessionária. Ela assinou o termo de ajuste de gestão como interveniente e anuente, né? Estabeleci um prazo de 60 dias, né, para que fosse restabelecido, né, a equação financeira do contrato, e foi aberto um processo de termo de ajuste de gestão em 2017. E, após esse momento, realmente houve, de fato, uma melhora na execução contratual, né? Depois teve um quinto termo aditivo, né, que eles reformularam o fluxo de caixa do contrato, realocaram, né, investimentos, como a concessionária tinha atrasado investimentos e tinham sistemas de responsabilidade do parceiro público, então a melhor forma de reequilibrar foi passar sistemas que eram antes públicos, passar para a responsabilidade do parceiro privado, né? E aí foi nesse momento que houve a prorrogação da universalização de 12 para 24 anos. E, assim, no entender da equipe técnica na época, isso foi exagerado, né? Isso realmente foi... Eles realmente assim aproveitaram a questão do TAG para negociar algumas questões aí. É claro que assim esse prazo inicial de 12 anos para a universalização era um prazo muito otimista, né? Realmente o contrato assinado em 2013, agora já devia estar tudo universalizado, né? Com realmente o estado de Pernambuco com vários problemas, né? Em relação à cobertura, né, de esgotamento sanitário, e ainda mais com todos os atrasos no início do contrato, tinha que realmente haver uma adequação, mas realmente dobrar o prazo foi exagerado. Mas, enfim, foi isso que ficou decidido, né? A taxa interna de retorno ela elevou para 8,80%, mas isso foi oriundo de um julgamento de um processo da época da análise da licitação ainda, né? Não foi oriundo desse trabalho, né? E aí eles previram transferência para o parceiro público pela responsabilidade de implantação de etapas úteis de alguns sistemas, mas o termo aditivo ele não efetivou essa transferência. Ele colocou algumas condicionantes aí e isso estava em análise ainda, né? E a equipe técnica na época entendeu que esse quinto termo aditivo não atendeu às premissas do TAG, porque realmente essa transferência de sistemas não foi efetivada, né? No sexto termo aditivo, que foi 6 meses depois, é que houve essa transferência de etapas úteis de sistemas originalmente públicos para o privado, né? Então, assim, no TAG, o conselheiro relator deu 60 dias para que tudo fosse resolvido. Eles resolveram só 9 meses depois. Então, o posicionamento da equipe técnica é que o TAG não foi cumprido por conta dessa questão do prazo. E aí, depois, no sexto termo aditivo, outras irregularidades permaneceram, né? Uma questão de regras para atendimento à legislação ambiental. Essa previsão de termo de realinhamento de obrigações era umas cláusulas contratuais que foram inseridas que flexibilizava a questão de punições se houvessem novos atrasos, né? E a gente realmente entendeu que isso não deveria ser incluído no contrato, né? Acréscimo indevido nos valores dos investimentos previstos no fluxo financeiro. Isso foi o seguinte: aqueles sistemas que passaram do público para o privado, né, na época da licitação, ele tinha um determinado valor, né? Quando ele passou para a concessionária, se o valor era X, a concessionária disse, não, eu vou fazer, mas não por esse valor, vou fazer por 2x, 3x, e isso realmente a gente entendeu que não era correto. O valor que foi ganho na licitação é que deveria ser o valor desses investimentos, né?
E após essas auditorias, né, que resultaram na celebração do TAG, né, como eu falei, houve uma melhora, né, na execução contratual, né? Foi retomado o ritmo normal da execução das obras, de recuperação dos sistemas e a implantação de novos sistemas, né? Eu botei retomada temporária, porque depois voltaram a existir problemas. A fiscalização, né, do poder concedente do verificador independente foi aperfeiçoada, eles realmente se estruturaram melhor para fiscalizar esse contrato. E o processo de termo de ajuste de gestão, né, a equipe técnica entendeu que não tinha sido cumprido por conta do prazo, mas no julgamento do TCE ele foi considerado cumprido. Pronto, e aí está algumas fotos nas auditorias que a gente fez posteriores, imediatamente depois, assim, imediatamente não, algum tempo depois da celebração desse TAG, né? Esse decantador aí daquela época do Janga, que estava sem o equipamento instalado, já estava funcionando direitinho. Aí um filtro biológico, né, na ET de Peixinhos, né, em Olinda, funcionando. Obras, escavação de valas, implantação de tubulações, obras em andamento. Isso é uma ET compacta, né, em construção, no município de São Lourenço da Mata. E depois desse período, né, a gente depois voltou a fazer auditorias em um outro momento e identificou que, passado esse tempo, né, novos atrasos nos cronogramas das obras de implantação, ampliação dos sistemas, né, tanto da concessionária quanto do concedente, e de recuperação dos sistemas também, porque tinha uma outra etapa de recuperação que era, eles tinham um prazo para adequação à legislação ambiental, né, que também voltou a ter atrasos. Aí, tudo bem, teve um período aí de pandemia, não é que houve realmente um prejuízo ao cumprimento desse cronograma, mas, na realidade, após o período de pandemia, foram feitos ajustes nos cronogramas e tudo, já considerando a pandemia, e em relação a esses cronogramas já ajustados, a gente identificou novos atrasos, né? Essa questão, a concessionária, ela tem sido avaliada constantemente com nota 0 em relação a indicadores importantes, que são indicador de reincidência de serviços, indicador de cobertura do esgotamento sanitário, indicador do tratamento do esgoto coletado e indicador de qualidade do efluente final. Quer dizer, são indicadores chave, né, no contrato, a cobertura do esgoto, o tratamento, a qualidade do tratamento, e ela tem sido constantemente avaliada com nota 0, mas são 21 indicadores, né? Então, na média geral, ela tem conseguido uma nota de desempenho um pouco superior a 7, sempre. Aí, assim, uma nota um pouco superior a 7, ela tem a contraprestação dela tem a parte variável tem sido descontada em torno de 30%, mas a parte variável é só 8,8% do total. Então, na realidade, ela tem sido descontada menos de 3%. Ela tira 0 em indicadores muito importantes e tem sido descontado menos de 3% da contraprestação. Aí, realmente, dá a impressão que a concessionária fica numa certa zona de conforto ali. E isso, que é uma coisa muito importante, que isso indica que esse contrato não está bem modelado, assim, o alinhamento de incentivos realmente não tem falhas aí, né? E assim, obras finalizadas, mas não recebidas. O exemplo da Eticabanga. Isso foi o seguinte: tem uma estação de tratamento lá em Recife, no Cabanga. A princípio, era uma ETA que já existia, mas que só fazia o tratamento primário, né? Ele não tinha o tratamento biológico, só fazia o tratamento primário. Então, a concessionária recuperou a estação de tratamento, a parte que já existia, mas a parte de ampliação ficou a cargo da Compesa. E a Compesa fez, com atraso, mas concluiu a obra do tratamento secundário. E a obra foi inaugurada e tudo, e
mais ou menos 1 ano e meio depois da inauguração da obra, a gente foi visitar, eu vou mostrar 2 fotos aí, foi visitar a Eticabanga e estava lá construída, mas a parte realmente do tratamento secundário não estava funcionando, né? Estava inoperante, né? E a gente pediu esclarecimentos e aí a Compesa terminou a obra e a concessionária se negou a receber, né? Por questões de alguns detalhes da obra estavam fora de norma, né? A Compesa tinha uma outra versão e tudo, e ficou nesse impasse e ficou a ET lá inoperante, né? Essa aí é a Eticabanga, né? Essa parte, a parte mais superior direita, ela foi a parte nova que foi feita, aqueles tanques de aeração, né? E essa parte aqui é a mais antiga, não é? Os tanques aí secos, né? Sem operar, né? E a situação, como é que está a situação atual desse contrato, né? A Compesa e a concessionária estão aí num certo impasse, né? Existem vários processos administrativos que o poder concedente abriu, né, para apurar descumprimentos contratuais da concessionária. Em paralelo a isso, eles estão as tratativas entre o poder concedente e a concessionária para a realização de uma revisão contratual, né, está em andamento aí, certo? E o processo de auditoria especial, né, que foi aberto lá em 2016, engloba essas irregularidades aí, ele não foi julgado ainda, né? Então, né, cabe aqui uma ressalva que o que está aqui nessa apresentação são os apontamentos da equipe técnica, né? Não é uma posição oficial do Tribunal de Contas de Pernambuco. E os principais benefícios da atuação do TCE foi a transferência de investimentos do parceiro público para o parceiro privado, né, no âmbito daquele reequilíbrio, né? Isso representa um dano ao erário evitado, né, que diminuiu os encargos para os cofres públicos e aumentou os encargos para o privado. A fiscalização do poder concedente teve um aperfeiçoamento, né, e teve uma retomada temporária do ritmo normal das obras, né, logo depois do TAG, né. Infelizmente, nos momentos posteriores, isso não perdurou, né, e realmente voltou a atrasar bastante, né? Os principais desafios. Meu tempo está acabando, se eu pudesse ter mais uns 5 minutinhos, pode ser. Eu já está acabando. Obrigado. Os principais desafios eu coloquei 2. Aí, o descumprimento contínuo dos cronogramas que a gente mostrou aqui dificulta o alcance das metas da universalização, que é o que está atualmente, né? Assim, adquiriu importância muito grande, está agora no novo marco legal do saneamento, e isso realmente, nesse ritmo aí, vai ser difícil eles conseguirem realmente alcançar essa universalização. E existe uma nova licitação para a concessão do abastecimento de água e esgotamento sanitário em todos os municípios de Pernambuco, né, nas micro-regiões, né? A gente eu faço parte da equipe lá, minha gerência está fazendo parte, juntamente com a gerência de saneamento, né, do colega Paulo Henrique. A gente está analisando essa nova licitação, que vai ser a concessionária que ganhar, ela vai ser responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o estado, exceto o esgotamento sanitário nesses 15 municípios, não é? Porque já faz parte de um contrato em andamento, né? E, inclusive, a concessionária que ganhar essa nova licitação vai ser responsável pela gestão comercial de todo o estado, né? Água e esgoto. Então, tem um desafio aí de você, possivelmente, né, talvez, ter 2 concessionárias diferentes aí fazendo parte desse... nos mesmos municípios, tem uma concessionária que vai ser responsável pela água, outra pelo esgoto. Isso realmente não deixa de ser um desafio, né? E, assim, acrescentei aí esse slide, foi o Instituto Trata Brasil, né, que todo ano ele elabora um ranking do saneamento, né, em relação à cobertura de atendimento de água, né, de coleta de esgoto,
e nos 100 municípios mais populosos do Brasil. E desses 100 municípios, 4 são da região metropolitana do Recife, fazem parte dessa concessão, né? Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. E o resultado, ó, todos os 4 estão entre os 20 piores. Então, realmente, essa concessão, de fato, pelo menos até agora, não está entregando o que prometeu entregar. Não é? O resultado está demonstrado aí. Não é? E, por fim, não é, a pergunta aí a demanda da organização do IBRAOP, né, para a gente pensar, a partir da abordagem exposta na palestra, como podemos fomentar uma infraestrutura sustentável integrada no Brasil. Né? A abordagem exposta na palestra, né, uma auditoria na execução contratual, né, de um contrato de saneamento. Essa auditoria tem o objetivo de verificar quais as falhas que estão ocorrendo, com o intuito de que essas falhas sejam corrigidas e que os serviços sejam prestados de uma forma melhor. Não é? Então, essas auditorias contribuem para o desenvolvimento sustentável. Né? A sustentabilidade ambiental, logicamente, está ligada diretamente com a boa prestação de serviços de saneamento, né? A questão de, principalmente, poluição dos mananciais e tudo, né? Sustentabilidade social, né? Claro, para integrar toda a população na questão da coleta de esgoto, né? Sustentabilidade econômica, né? Que isso principalmente no contrato de concessão, né? Essa modelagem econômico-financeira considera essa análise, né, da viabilidade econômica de um empreendimento e prever captação de recursos, né, para o saneamento, né, e a viabilidade técnica também, né, dando a liberdade para inovações técnicas aí. E pronto, era isso que eu queria apresentar. Obrigado a todos.